Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Brits aqui. Nessa aula de hoje nós vamos falar do capítulo 4, América Anglo-Saxônica, tá? Ou seja, Estados Unidos e Canadá. Vamos começar já falando da regionalização do continente americano, que é o segundo maior em área, um pouquinho mais ali de 42 milhões de quilômetros quadrados, e o terceiro em população. Além disso, o continente americano ele pode ser dividido, regionalizado, de duas formas, levando em consideração a subdivisão geográfica, onde nós temos América do Norte, América Central e América do Sul, e a subdivisão cultural, onde nós temos América Anglo-Saxônica, colonizada por ingleses e franceses, tá? Em sua maioria ingleses, franceses tinham território ainda dentro dos Estados Unidos, mas principalmente no Canadá, e América Latina, colonizada em sua maioria por espanhóis e também portugueses, tá? Então essa é a diferença da subdivisão geográfica e cultural dentro do continente americano. A ocupação do território da América Anglo-Saxônica ela tem início no século XVII. E o território foi batizado como Nova Inglaterra. Então você tem ali algumas pessoas que fugiam daquele período da Inglaterra por perseguições políticas, mas principalmente perseguições religiosas, e eles vieram ocupar o Novo Mundo, tá? Vieram ocupar aqui um novo território, que ficou conhecido como a Nova Inglaterra. Trouxeram junto com eles o pensamento calvinista, que é pautado em duas principais características: o valor ao trabalho e aos bens materiais. Essas duas principais características vão dar ali embasamento ao desenvolvimento do capitalismo dentro dos Estados Unidos. E, posteriormente, também ao liberalismo, tá? Com essas ideias calvinistas. Nós temos uma diferença no processo de colonização inglesa para a colonização portuguesa. Por quê? Os ingleses foram para o Novo Mundo para fazer uma colonização de povoamento. Já os portugueses chegaram ao Novo Mundo para fazer uma colonização de exploração. Explorar ali a vegetação, explorar o território, explorar as pessoas que viviam lá, no caso, os nativos, tá? Adquirir as riquezas e levar para a Europa, acumulando, assim, mais riqueza. Dentro dessas metrópoles, é claro, tá? As primeiras colônias dos Estados Unidos vão receber o nome ali de 13 colônias. Esse é o processo, o início dos Estados Unidos. Se resumindo a 13 colônias. Áreas localizadas ao leste do que hoje nós chamamos de Estados Unidos, receber esses colônios e passar a se desenvolver. Então você tem as colônias do norte, mais progressistas, com propriedades pequenas, tá? O trabalho é livre e a produção é voltada para o mercado interno. E você tem o inverso nas colônias do sul. Por quê? As colônias do sul se parecem mais com o Brasil. São colônias de exploração, sistema de plantation, ou seja, grandes propriedades rurais, produzindo uma monocultura, no caso o algodão, utilizando o trabalho escravo e voltado para a exportação, Europa, indústria têxtil inglesa, tá? Então o algodão abastecia a indústria têxtil inglesa. Beleza? Bom, tudo isso muda a partir de 1860. A partir de 1860, com a eleição de Abraham Lincoln, a ideia dele é uma ideia progressista de unificação do território, de criação de um modelo industrial, tá? De criação de um mercado consumidor. Mas para você ter um mercado consumidor, você tem que eliminar, então, do seu país ou do seu território a escravidão. E a proposta dele é o fim da escravidão. Correto? Até aí tudo bem. Porém, o Sul não aceita o fim da escravidão. E se rebela contra a capital. Promovendo, assim, a Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão ela tem início em 1861. E ela vai durar até 1865. Tá?
Então são 4 anos de conflito muito sangrento, muitas pessoas morreram. Nesse período da Guerra de Secessão, ao final desse conflito, o Norte sai como grande vencedor e ele impõe um desenvolvimento industrial, a criação de um mercado consumidor, a integração do território, criação de malha ferroviária integrando as regiões, geração de emprego, infraestrutura urbana até para os estados da região sul, tá? E o aumento ali, a criação do mercado consumidor, já que você acabou com a escravidão. Surge também, nesse mesmo período, um modelo de grande empresa moderna, onde você tem ali um grande número de operários, grande quantidade de matéria-prima, tudo isso na região Nordeste, que hoje nós chamamos de cinturão da ferrugem, porque essa grande quantidade de matéria-prima depende da região dos Grandes Lagos, que abastecem a região Nordeste com minérios, com petróleo, tá? Você também cria ali a ligação clientes e dinheiro, já que você tem mercado consumidor, pessoas que estão trabalhando, estão investindo, e o surgimento de empresas mais tecnológicas, de telefonia, petroquímicas, automobilísticas, tudo isso surgindo pós-guerra de secessão nos Estados Unidos, tá? O Destino Manifesto, ou Marcha para o Oeste, é um processo expansionista ou neocolonizador dos Estados Unidos. E ele ocorre no mesmo período do expansionismo europeu, na África e na Ásia, e do expansionismo japonês no Sudeste Asiático. A diferença é que os Estados Unidos ele não sai colonizando outros países. Ele coloniza ali territórios próximos às 13 colônias. Beleza? Territórios que pertenciam a outras nações. Inglaterra, França, Espanha, México e Rússia. E também ele vai explorando e ocupando territórios que pertenciam aos nativos, que foram dizimados, tá? Ocorreu um genocídio em massa desses nativos no processo colonial da América anglo-saxônica, ou seja, povos foram mortos em nome da exploração econômica e expansionista territorial dos Estados Unidos. Qual que era o objetivo dessa expansão americana? O mesmo objetivo da expansão europeia e japonesa. Ter ali recursos naturais para manter o seu processo de industrialização, né? Cada vez mais forte, cada vez mais impulsionado. Tá? Depois desse expansionismo e do desenvolvimento industrial americano na região Nordeste, nós temos já em 1910 os Estados Unidos aparecendo como a principal potência econômica e industrial do mundo. Esse crescimento ele só para em 29, quando ocorre a Grande Depressão, a crise econômica americana, a falência de empresas, a crise no setor financeiro da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Então as empresas elas começam a ter ali sofrer com o aumento dos seus estoques, não tem consumo, se dá a crise de superprodução, falência delas. E ligado ao mercado financeiro, ligado à Bolsa de Valores, você tem a fuga de capital estrangeiro que vai embora. Com isso, a Bolsa de Valores e algumas ações ali que sofreram uma superinflação, né? Uma especulação em cima delas, também uma autovalorização, começaram a cair, deixar de existir. Então, a especulação financeira, a bolha financeira, leva à crise de 29. O Brasil sente também essa crise de 29. É a crise do café. É a mudança do nosso modelo econômico, de agroexportador para industrial, ou urbano industrial. Tá? Entre 33 e 45, os Estados Unidos criou o New Deal, que depois vai vir também uma outra ideia, que é a ideia de John Maynard Keynes, que é o keynesianismo, que muita gente confunde hoje em dia e fala que é socialismo, mas não é. É capitalismo, é Estado intervindo na economia para que os países não, ou as empresas que promovem o capitalismo não entrem ali em falência. Então você tem uma intervenção estatal na economia
e você tem investimento em grandes obras de infraestrutura e no setor militar, tá? Esses investimentos em grandes obras de infraestrutura é justamente para geração de empregos. Desses empregos gerados, você paga o salário, esse cara recebe o salário, ele consome, então você está movimentando a economia. Beleza? Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já se configura como a potência hegemônica do mundo, principalmente depois da Conferência de Bretton Woods, que tem alguns pontos importantes nessa Conferência de Bretton Woods. Primeiro, você tem a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o bancão dos países. Quando o país está sufocado por algum tipo de crise, ele socorre ao FMI. Tá? Ou você tem a criação também, nesse mesmo período, do Banco Mundial, o BIRD, de Reconstrução para o Desenvolvimento. Tá? Os dois são ligados à ONU, os dois são ligados ao OMC. Beleza? O Fundo e o Banco Mundial. Tá? Só que o mais importante da Conferência de Bretton Woods para os Estados Unidos, além desses dois fundos que estão ligados à ONU e que têm sede nos Estados Unidos, é óbvio, é a política do padrão dólar-ouro. Ou seja, o dólar, a partir da conferência, passou a ser a moeda universal. Então, a moeda universal corrente do comércio é o dólar. Tudo que você vende é em dólar. Tudo que você compra é em dólar no mercado internacional. Por isso a importância é tão grande para os Estados Unidos. Bom, nós temos, no mesmo período da Guerra Fria, um grande endividamento americano. Então, os Estados Unidos vai se endividar para derrotar a União Soviética. E para que o capitalismo se torne hegemônico, é necessário esse endividamento americano, algo que ele possui até hoje. E essa dívida aumenta ainda mais na década de 80, que é justamente quando os Estados Unidos consegue fechar ali o crescimento soviético e fazer com que o capitalismo vença. Porém, é o período em que ele mais gasta. Com o projeto Na Guerra nas Estrelas, que é o exemplo que eu coloquei para vocês, que é o grande investimento bélico e aeroespacial, ou seja, na indústria de armas e na indústria de expansão para a ocupação do espaço. Tá? Derrota a União Soviética, mas contrai dívidas. Além disso, tem crises ligadas às derrotas nas zonas de influências. Por exemplo, em 1949, a China, que tinha uma influência muito grande da Inglaterra, acaba conseguindo se separar e não se alinha ao capitalismo, e sim ao socialismo, com a Revolução de Mao Tse-tung, e até hoje segue essa linha. Tá? A Coreia do Norte, que se separa ao final do conflito, que tem início em 1950, tá? Um conflito civil, mas com influência de Estados Unidos e União Soviética. Em 53 é assinado o acordo que define a separação dos territórios através do paralelo 38 graus norte. Coreia do Norte fica alinhada com o socialismo e Coreia do Sul ao capitalismo. Guerra do Vietnã, que durou 15 anos e foi talvez a maior derrota que os Estados Unidos já teve em conflitos, também é um ponto de crise. Vietnã, que era dominado pela França, para não perder ali a influência no Sudeste Asiático de um país capitalista, os Estados Unidos decide entrar na guerra e acaba sendo derrotado. Tá? E o Vietnã, os guerrilheiros que assumem o poder, se alinham ao socialismo. Beleza? A distribuição das atividades econômicas dos Estados Unidos. As indústrias. Nós temos a região Nordeste, que é onde você tinha o cinturão das indústrias pesadas, que hoje nós chamamos de cinturão da ferrugem, que é a região ali de Detroit, Nordeste dos Estados Unidos, que teve uma mão de obra muito encarecida e indústrias ultrapassadas, por isso perdeu espaço para novas regiões industriais, como é o caso da Sunbelt, que fica no sul, as maquiladoras, né, na fronteira com o México, Vale do Silício, a oeste, onde você tem ali as empresas mais tecnológicas no Vale do Silício, desenvolvimento de telecomunicação, microeletrônica, biotecnologia, tá? Mão de obra mais barata, então tudo isso é mais vantajoso, acaba atraindo as indústrias e fazendo com que elas migrem do Nordeste para o Sul, beleza? E a agricultura dos Estados Unidos, para a gente falar um pouco dela também, que é uma das maiores do mundo, também é bem distribuída no país e ela é distribuída em cinturões. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Aqui como estão dispostas as indústrias, então, as indústrias tecnológicas dos Estados Unidos, onde elas estão concentradas. E aqui você vê os cinturões produtivos ligados ao campo. Você tem o cinturão do algodão, o cinturão do leite, o cinturão do milho, o cinturão do trigo, tá? Pecuária, policultura, criação de gado,
beleza? Como elas estão dispostas dentro do território. Então, os Estados Unidos ele divide a sua produção agrícola em cinturões produtivos, tá? É assim que ele trabalha. Também possui cidades globais. O que são cidades globais? Cidades onde você tem um fluxo intenso, uma relação intensa de pessoas, mercadorias e capitais, tá? E não só o fluxo intenso, mas você também controla esse fluxo intenso, uma vez que você possui os escritórios dessas grandes empresas dentro dessas cidades. O exemplo de uma cidade global no Brasil seria São Paulo. São Paulo traz essas características que eu acabei de falar. Tá? No caso dos Estados Unidos, nós temos Nova York, Chicago, Detroit, Boston e Washington. No caso, essa região aí forma até uma megalópole, que é uma aglomeração urbana. Ela é chamada de Boss-Wash, tá? Essa megalópole dos Estados Unidos. Que também, além da Boss-Wash, tem uma outra, que é a São Francisco, San Diego, que também é uma região de grande aglomeração urbana. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Canadá, para a gente não ficar só nos Estados Unidos. O Canadá, que é o segundo maior país em extensão do mundo, porém, tem uma população pequena, tá? Ou relativamente pequena, porque 37 milhões de habitantes. E, em sua maioria, estão ocupando ali a faixa de fronteira com os Estados Unidos, onde o clima é mais ameno, tá? Mais ao norte do Canadá, o clima é mais frio, né? Devido à proximidade ali com o Círculo Polar Ártico, tá? É um dos países mais desenvolvidos do mundo, está na lista dos mais desenvolvidos, alta qualidade de vida, tá? Isso um pouco copiado dos Estados Unidos, também praticou o Fair State, que é o Estado do Bem-Estar Social, certo? Era um território que ele era ocupado por nativos antes da ocupação, principalmente a ocupação inglesa e francesa na região. Esses nativos, conhecidos como esquimós, né, ou inuites, tá? Eles foram perdendo espaço e foram indo mais para o norte, ocupando mais a região norte do Canadá e do Ártico. O Canadá ele passou a ter uma influência maior da Inglaterra a partir da Guerra dos 7 Anos, que ocorreu lá no século XVIII. Só para relembrar essa Guerra dos 7 Anos, você tem França e Inglaterra brigando entre elas. Ao final da Guerra de 7 Anos, a Inglaterra vence. E nessa vitória impõe algumas perdas territoriais. E um desses territórios é o Canadá. Então a França acaba perdendo a sua influência sobre o Canadá. Porém, tem algumas áreas do Canadá que a influência francesa ela ainda é muito grande. Exemplo, a província de Quebec, tá? Que também forma ali dentro do Canadá um movimento separatista, parecido com o que tem lá na Espanha, por exemplo, a Catalunha, que quer se separar do território espanhol, quer ser um território independente. Quebec também quer ser um território independente. Por quê? Porque ele se identifica muito mais com a cultura francesa do que com a cultura inglesa, tá? Então, por isso, um movimento separatista criado aí. Beleza? Em 1931, o Canadá assinou um acordo de autonomia, ou seja, de independência, só que essa independência total só ocorreu em 1982. Porém, isso é uma observação muito interessante, apesar dessa independência total em 1982, foi formado uma monarquia parlamentarista dentro do Canadá. Ou seja, o Canadá tem um parlamento, tem um primeiro-ministro. E ainda segue as diretrizes do seu chefe de Estado inglês, no caso a Rainha Elizabeth II. É ela que ainda comanda não só a Inglaterra, né, como chefe de Estado, mas também comanda ali o Canadá. Tá? Então, o Canadá ele é ligado ainda à Inglaterra. Como que é o nome desse processo? Commonwealth. Existem várias Commonwealths no mundo e o Canadá é uma delas. Ou seja, ou uma delas, né? É um país independente, porém tem uma ligação muito forte com a Inglaterra. O chefe de Estado, por exemplo, do Canadá é a Rainha Elizabeth. Mas tem o primeiro-ministro que é canadense e que segue ali as políticas do seu povo, do Canadá. Tá? Isso é o ponto muito interessante para a gente discutir a política canadense. Bom, pessoal, a gente está finalizando essa aula. Dúvidas vocês podem deixar aí ao final
do vídeo, né? Vocês podem deixar as dúvidas, que assim que eu puder, eu já vou respondendo vocês. Vocês podem mandar também dúvidas no meu e-mail, vocês têm outros canais para poder falar comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer e até a próxima.